E o Flamengo é campeão brasileiro com Felipe Luiz se igualando a Jorge Jesus. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre essa história e fala também de Abel Ferreira, o maior derrotado desse fim de temporada. Ele deixou de faturar 66 milhões de reais, já te explico essa conta. Bora falar também sobre Neymar, que decidiu de novo a favor do Santos, deixando o Peixe numa situação bem tranquila para a última rodada. Para completar, novidades sobre o Corinthians. Pior campanha em bastante tempo. No São Paulo, acordos com o Casemiro e também pelo Transferban. Por último, mas não menos importante, tem todas as últimas no mercado. Situação do Internacional, rebaixamento e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Bora brincar com o palpitão do Nicola, momento em que eu dou dicas e sugestões para os jogos do dia. Dessa quarta-feira bateu, da terça-feira também, até por isso tô bem confiante. Nessa quinta-feira preciso da vitória do Egnácia no Campeonato da Albânia, na vitória do Midland na Dinamarca e na vitória do Porto no jogo da Copa da Liga Portuguesa. O Porto recebe o Vitória de Guimarães. Se esses três resultados acontecerem, a gente pega uma odd de 2,88. Para participar é simples, já clica no link que está no comentário fixo, faz seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola e automaticamente esse bilhete com os jogos que eu sugeri já aparece prontinho para você. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para registrar que Maceió está de volta à Portuguesa. Atacante que fez bom campeonato paulista e foi emprestado ao Mirassol no time do interior de São Paulo, não conseguiu jogar com frequência. Ele volta para participar da pré-temporada e estar à disposição do técnico Fábio Matias no Paulistão de 2026. Já o Fortaleza saiu da zona do rebaixamento nessa quarta-feira depois de 25 rodadas seguidas no Z4. Vitória por 2-1 em cima do Corinthians. Fortaleza que vem de 9 jogos sem perder, com 4 vitórias seguidas. E aqui uma curiosidade: Fortaleza e Ceará vão para a última rodada do Campeonato Brasileiro com a mesma pontuação. Vale a lembrança de que o Vovô chegou a estar 10 pontos à frente do Fortaleza. O Ceará leva vantagem em relação ao Fortaleza pelo saldo de gols. Ambos têm 43 pontos conquistados. O Vitória tem 42 e o Internacional com 41. São hoje os times que cairiam. Preciso falar também sobre o Mirassol, que exerceu a opção de compra do zagueiro James, que pertencia ao Vila Nova, atleta que foi bem com a camisa do Mirassol por empréstimo, operação de 4 milhões e 600 mil reais por 70%. Já o presidente do Botafogo, a associação, o João Paulo Magalhães, se encontrou com Mou Altani, que é sheik que integra a família dona do PSG e também do Catar. Botafogo, associação, tentando buscar parceiros para se livrar de John Textor. A saideira do giro de notícias, mais duas, vai. Para começar falando sobre Thiago Carpini, que depois da derrota do Juventude por 3-0 contra o Santos, admitiu que não permanecerá na equipe gaúcha para 2026, enquanto o Jadson, do Juventude, tem conversas avançadas com o Atlético Paranaense. Furacão tenta um acordo com o Juventude para a compra do volante. Preciso falar agora sobre o Internacional praticamente rebaixado. Colorado perdeu por 3-0 para o São Paulo na noite dessa quarta-feira na Vila Belmiro, caindo para a 18ª e antepenúltima colocação. São 41 pontos conquistados. O Inter só se salva na rodada final do Campeonato Brasileiro se vencer o Red Bull Bragantino em casa e contar com 2 desses 3 resultados que eu vou contar a partir de agora. Primeiro, Vitória não pode no máximo empatar contra o São Paulo. Já o Fortaleza precisa perder do Botafogo no Rio de Janeiro. Enquanto isso, o Ceará tem que perder para o Palmeiras no Castelão. 2 desses 3 resultados têm que acontecer. Só queria fazer um adendo: se o Internacional vencer e o Fortaleza empatar, Inter e Fortaleza terminam empatados em pontos. Mas o Internacional vai precisar vencer por pelo menos 2 gols de diferença o Red Bull Bragantino para ultrapassar o Fortaleza no saldo de gols. Só para completar sobre o Inter, uma das 10 maiores folhas salariais do Campeonato Brasileiro, com Rocher, Vitão, Bernabé, Alan Patrick, Carboneiro, Borré. Ainda assim, esse time está muito perto da segunda divisão do futebol nacional. Bora falar agora sobre o Galo. A promessa dos acionistas do Atlético é de uma enorme reformulação no Galo para 2026, e ela é necessária. O Atlético tomou 3-0 do Palmeiras em sua despedida da Arena MRV nessa temporada. Importante.
o Atlético vai para a última rodada apenas com a 13ª colocação. 3 pontos de vantagem em relação ao Vitória, o Atlético só não cai pelo saldo de gols. Muito pouco para um time que prometia brigar até pelo título do Campeonato Brasileiro. Existe a possibilidade de demissão de Paulo Brax, contratado em janeiro como CSO, ou a tradução para homem forte do futebol atleticano. E eu queria contar um pouquinho sobre o currículo desse CSO, do homem forte do futebol do Galo. Paulo Brax fez um único bom trabalho pelo América Mineiro, quando ele conseguiu colocar o time da Série B para a Série A em 2020 e ainda foi semifinalista da Copa do Brasil. É só importante ressaltar que no América ele tinha autonomia pequena, quem mandava mesmo era o Marcos Salom. Depois disso, Paulo Brax vai para o Internacional, 12º colocado no Campeonato Brasileiro de 2021 e eliminação nas primeiras fases da Copa do Brasil para o Globo em 2022, algo que resultou em sua dispensa. Apesar do fracasso, ele tem outra chance em clube grande, vai para o Vasco e comanda o Cruz Maltino como representante da 777. Na primeira temporada, mesmo com muito mais investimento do que todos os outros, o Vasco sofre demais para conseguir subir da Série B para a Série A. Na temporada seguinte, o Vasco faz o maior investimento da sua história, cerca de 300 milhões de reais e 26 contratações, e o Vasco sofreu da primeira à última rodada para escapar do rebaixamento. O rebaixamento só não acontece porque na última rodada o Vasco vence o Bragantino. Diante disso, e na 15ª colocação, o Vasco decide por demitir Paulo Brax, que se torna no ano seguinte CEO do Santos. Ele fica entre junho de 2024 e janeiro de 2025. Mais uma vez, o Paulo Brax tem o maior orçamento da segunda divisão. Ainda assim, o Santos cria uma série de dificuldades para si e sobe como campeão, mas sem deixar nenhuma boa impressão. E aí o Paulo Brax ainda passa pelo constrangimento de ter que seguir no clube, mesmo já tendo contratado uma pessoa para o lugar dele. O Pedro Martins foi o cara contratado para ocupar o lugar do Paulo Brax. Em janeiro, o Brax é demitido e logo depois contratado pelo Atlético. Pergunta que eu deixo para você. Você manteria Paulo Brax como homem forte do futebol do Galo para 2026? Aí só para completar o noticiário do Galo, depois da derrota por 3-0 para o Palmeiras dentro de casa, Rafael Menin, um dos acionistas do clube, escreveu em suas redes sociais: vexame completo, deu tudo errado nesse ano, a massa merecia muito mais, trabalhar mais e muito melhor em 2026. E o São Paulo fez 2 acordos importantes fora das 4 linhas nas últimas horas. Tricolor e Casemiro acabaram com uma longa disputa judicial. Casemiro cobrava uma quantia milionária numa ação trabalhista contra o São Paulo. As partes fecharam um acordo em R$1.700.000, que serão pagos de maneira parcelada. O Tricolor vai ter a responsabilidade de quitar R$97.500 mensais até dezembro de 2026. Pode ser o primeiro passo para costurar o retorno do Casemiro ao Morumbis, quando o Casemiro decidir voltar ao futebol brasileiro. Segunda informação importante, na quarta-feira o São Paulo quitou cerca de R$6 milhões que devia a Adrian Rocco. Esse cara é empresário do Caleri e cobrava desde 2021 o pagamento da comissão desse negócio, levou o caso à FIFA, que condenou o São Paulo. O Tricolor também foi condenado na Corte Arbitral do Esporte e sofreu o segundo transfer ban de sua história. No mesmo dia em que houve a condenação, São Paulo fez a quitação, já notificou a FIFA e espera estar apto a voltar a contratar jogadores nas próximas horas. Só para completar, dentro de campo, o Tricolor fez 3-0 no Internacional, deixando ou melhorando a imagem depois do 6-0 contra o Fluminense. A rodada foi perto da perfeição pro Tricolor, além dos gols do Sabino, do Mike e do Luciano, que garantiram 3 pontos. São Paulo também viu o Corinthians tropeçar e o Atlético Mineiro dar adeus a qualquer chance de briga pela 8ª posição. Nesse momento, São Paulo tem apenas um concorrente na disputa pelo 8º lugar, que pode valer vaga na pré-Libertadores. O candidato é o Red Bull Bragantino, que fez 4-0 no Vitória. O São Paulo hoje tem 51 pontos, o Red Bull tem 48. Se o São Paulo empatar contra o Vitória na última rodada no Barradão, São Paulo estará garantido na 8ª colocação e aí vai precisar torcer para que Cruzeiro ou Fluminense sejam campeões da Copa do Brasil, abrindo a vaga na pré-Libertadores. Caso contrário, se o São Paulo perder para o Vitória, vai precisar torcer para que o Red Bull Bragantino no máximo empate contra o Internacional no Beira-Rio. Dessa maneira o Tricolor termina em 8º. Preciso falar agora sobre Abel Ferreira, que deixou de ganhar nos últimos dias 66 milhões de reais. Você que está em casa, já teve a oportunidade ao longo de toda a sua vida de ganhar 66 milhões?
pois saiba que foi essa bolada que o treinador português do Palmeiras desperdiçou entre sábado e quarta-feira. É que no contrato do Palmeiras com o Abel há a previsão de uma série de bônus milionários em caso de conquista de títulos. Se o Abel tivesse vencido a Libertadores no último sábado, ele receberia 12 salários, ou 36 milhões de reais. Já o título do Campeonato Brasileiro valeria ao Abel 10 salários, ou 30 milhões de reais. O Abel ganha 3 milhões de reais por mês no Palmeiras. Dessa maneira, o Abel encerra a temporada de 2025 num enorme prejuízo, deixando de faturar um caminhão de dinheiro. Só mais uma observação importante: o Abel vai renovar seu contrato com o Palmeiras até dezembro de 2027. Uma das mudanças nesse novo contrato diz respeito à inexistência de multa rescisória. Se o Abel quiser ir embora, ele pode sair a qualquer momento, assim como o Palmeiras também pode demiti-lo. Mas aqui vem a parte importante: o salário será mantido e os bônus serão aumentados. O bônus do Campeonato Brasileiro em caso de título passa de 10 para 16 salários. A gente está falando de um prêmio de 48 milhões de reais para o Abel. Se o Palmeiras for campeão da Libertadores nesse novo contrato com o treinador português, o Abel passa a ter direito a 20 salários, ou 60 milhões de reais. O que você pensa sobre esses números? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião, beleza? E o Corinthians terminará o Campeonato Brasileiro de 2025 com sua pior campanha no torneio nacional desde 2018. Você sabe, nessa quarta-feira, o Corinthians foi ao Castelão e perdeu para o Fortaleza por 2-1. Nesse momento é o 10º colocado com apenas 46 pontos conquistados. Na última rodada enfrenta o Juventude dentro de casa. Ainda que vença, já dá para cravar que o Corinthians terá sua terceira pior campanha na era dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro. A pior campanha do Corinthians desde então era essa de 2018. Time muito irregular, que não contou, por exemplo, diante do Fortaleza com seus 3 principais jogadores, Yuri Alberto, Memphis Depay e Rodrigo Garro, todos entregues ao departamento médico. Corinthians do Dorival Júnior parece ser o time que escolhe jogos. Isso é muito ruim, especialmente para um torcedor que sempre preferiu jogador de raça àquele jogador extremamente técnico. A salvação do Timão em 2025 pode ser a Copa do Brasil. A partir da próxima quarta-feira, o Corinthians começa a decidir uma vaga na final do torneio contra o Cruzeiro, jogo de ida no Mineirão, partida de volta dentro de casa. Só para completar, apesar dessa péssima campanha no Campeonato Nacional, o Corinthians terminará a temporada como o único time paulista grande com título. O Palmeiras, o São Paulo e o Santos não ganharam nada. O Corinthians venceu o Campeonato Paulista e ainda pode ficar com a Copa do Brasil. Hora de falar sobre Neymar, que decidiu de novo e praticamente salvou o Santos do risco de rebaixamento. Na noite dessa quarta-feira, Santos 3, Juventude 0 em Caxias do Sul. Mas dá para dizer também Neymar 3, Juventude 0. O atacante marcou os 3 gols da vitória do Peixe. Ele já havia sido decisivo na vitória por 3-0 contra o Sport, com um gol e uma assistência. E também no empate 1-1 contra o Mirassol, quando ele faz o gol. Enorme participação nessa reta final de temporada, mesmo com um problema no menisco. Santos, nesse momento, tem poucas chances de rebaixamento. O time pulou para o 14º lugar com 44 pontos, se empatar em casa contra o Cruzeiro no próximo domingo, o Cruzeiro que deve jogar com o time reserva, Santos estará garantido na próxima edição do Campeonato Brasileiro. Se perder, o Santos vai ter de torcer por um desses 3 resultados: derrota do Ceará ou, no máximo, empate do Fortaleza e do Vitória. O Ceará recebe o Palmeiras, o Fortaleza visita o Botafogo, o Vitória recebe o São Paulo. Só para completar o noticiário do Santos, contar que Gabriel Brazão deixou no ar a possibilidade de sair do Peixe no fim dessa temporada. Ele é pretendido pelo Flamengo. Cheguei a contar para vocês que no meio do ano, Gabriel Brazão e Flamengo se acertaram. A declaração do Brazão, abre aspas, a gente sabe que vão chegar algumas coisas, os clubes conversaram no meio do ano, mas eu sempre deixo para o Santos tomar essa decisão. Quero fechar esse vídeo para falar sobre o Flamengo, mais novo campeão brasileiro, e de Felipe Luiz, que acaba de se igualar a Jorge Jesus. Felipe conquistou, na noite dessa quarta-feira, depois de vitória por 1-0 contra o Ceará, seu 5º título pelo time principal do Flamengo. Tudo isso em apenas 1 ano, 2 meses e 2 dias. Ele havia sido oficializado como treinador do Flamengo em 1º de outubro do ano passado. Venceu Copa do Brasil, Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, Libertadores da América e Campeonato Brasileiro.
Jorge Jesus deixou o Flamengo com os mesmos 5 títulos, mas dá para dizer que os títulos do JJ são inferiores aos de Felipe Luiz. Isso porque o Jorge Jesus não ganhou uma Copa do Brasil. O 5º título dele foi uma Recopa Sul-Americana de muito menos importância do que o torneio nacional de mata-mata. Além disso, queria registrar que o Felipe Luiz se torna o primeiro técnico desde 2011 a começar e terminar uma temporada no Flamengo. O último havia sido Vanderlei Luxemburgo. Para completar e tornar o Felipe Luiz o grande cara, ele fez tudo isso ganhando apenas R$300 mil por mês. Esse é o salário do treinador, o mesmo dos tempos em que ele é promovido da base para o profissional. Nicola, mas 300 mil é pouco? Na realidade do futebol brasileiro e do Flamengo é extremamente pouco. Vale a lembrança de que Carlo Ancelotti ganha R$5 milhões por mês na seleção, Abel Ferreira, rival do Felipe Luiz, ganha R$3 milhões mensais no Palmeiras, Dorival Júnior no Corinthians ganha 2 milhões, mesmo salário de Jorge Sampaoli no Galo. Felipe Luiz foi perguntado depois da partida contra o Ceará se ele fica. Abre aspas para o técnico: se depender de mim, estou renovado. Mas não depende só de mim. Mas claro, que eu quero ficar, sou feliz aqui, assim como a minha família. Quero contar ainda que o Flamengo termina o Campeonato Brasileiro com o melhor ataque, melhor defesa, craque do campeonato Arrascaeta, invicto em casa, 18 jogos sem sofrer gols, time com mais posse de bola e aquele que mais cria oportunidades de gol. Para completar, registrar que o Flamengo vai dar folga para todo o seu elenco nessa quinta e sexta-feira. E no sábado, no período da tarde, o Flamengo embarca para o Catar. Na próxima quarta-feira tem estreia no Intercontinental de Clubes contra o Cruz Azul. Nicola, mas e o jogo contra o Mirassol? O Flamengo optou por enfrentar o Mirassol na última rodada com o Sub-20. Existe inclusive a chance de Flamengo e Mirassol se enfrentarem no sábado no interior de São Paulo com o time completo, nem reserva. O Sub-20 do Flamengo é quem vai ter esse desafio. E você, o que pode falar sobre o título do Fla? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!